pessoal, eu sou a Simone. O vídeo de hoje é o 10º da série Amigurumi para iniciantes. Os outros vídeos vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também aqui em cima nos cards. E sugiro que você assista desde o primeiro, porque temos muitas dicas e técnicas profissionais que vão te ajudar a enriquecer o conhecimento na arte amigurumi, ok? No vídeo de hoje nós vamos falar de trocas de cores. A troca de cor existe várias formas de fazer, mas atualmente eu estou fazendo essas 3 tipos para cada tipo de trabalho que eu vou estar desenvolvendo. Antes eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. O amigurumi, ele é feito em espiral, então o pontinho que tá aqui, na próxima carreira, ele vai estar ali e é degraus, como se fosse degraus. Já é diferente de quando a gente trabalha no crochê, aquela carreirinha de ida e volta, né? Um ponto em cima de cada ponto, ali ele realmente vai ficar um embaixo do outro bonitinho. Agora aqui não, porque ele é espiral, então a maneira dele crescer, dele criar forma é diferente. Então, esses truques que a gente usa é para amenizar esse degrauzinho que vai ficar entre a carreirinha de baixo e a carreirinha de cima, a nova carreirinha que a gente for fazer. Então, eu tenho aqui, ó, esses 3 modelinhos para cada tipo de trabalho que eu vou realizar. Esse daqui, quando eu faço a troca de cores num trabalho que eu vou fazer a troca de cor aqui e vou trabalhar bastante para poder trocar novamente lá em cima, aí eu uso esse daqui. Fica bem sutil. Quase não dá para perceber mesmo, é só quem tem bastante experiência que consegue perceber onde tá a troca de cores, bem bacana. Eu tenho também esse daqui, que é a maneira tradicional, né, que a gente troca, que é mais fácil, dá pra ver aqui certinho, ó, aqui é a carreirinha de baixo, e aqui já é a próxima carreirinha, a carreirinha de cima já dá pra ver ali, ó, perfeitamente a troca de cores, e aí ela vai ficar com esse degrau, ó, tá vendo? Dá esse detalhezinho. Quando eu utilizo ele, é da maneira seguinte, ó. Por exemplo, eu vou estar fazendo um olhinho que eu vou grudar aqui assim na nossa peça e não vai aparecer. E temos essa outra forma aqui, como a gente vai trocar, por exemplo, uma linha assim e uma não, uma assim e uma não. Vai ter essas trocas de cores. E aí, ó, ela quase não dá para perceber mesmo. Então, para cada tipo de trabalho, eu uso uma forma diferente para estar fazendo essas trocas de cores, ó. Bem interessante, né? Então, eu vou mostrar agora na prática como que nós vamos fazer essas 3 técnicas. Vou começar com essa troca de cores. E como eu mencionei para vocês, eu utilizo essa técnica quando eu trabalho meu amigurumi, faço a troca de cor e trabalho por várias carreiras para poder fazer novamente a troca de cores. Eu terminei ali meu último ponto, venho no próximo, ó, vou introduzir minha agulha, pescar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Puxa o seu fio e aqui você já pode cortar ele, tá? Deixa ele um pouquinho longo para você ter fio para trabalhar. Já coloquei na agulha de tapeceiro e aqui, ó, o pontinho que nós fizemos, o pontinho baixo, você não puxa muito ele. Tenta deixar ele mais ou menos no tamanho dos outros pontos aqui, ó, tá? E aí você vai colocar na agulha de tapeceiro e prestar bastante atenção, ó, ele está nesse pontinho aqui. Certo? O próximo ponto eu vou pular. Eu vou introduzir a minha agulha de fora para dentro, ó, do lado avesso do trabalho para o lado direito. Vou ali passar por dentro das 2 argolinhas do outro ponto, certo? Puxa ela aqui bem direitinho, ó. Nós vamos fazer um ponto falso em cima daquele pontinho que nós pulamos, certo? E aí você vai colocar a sua agulha, ó, bem no meio do pontinho baixo que você fez, ó. Temos aqui uma argolinha e a outra argolinha. Nós vamos indo de cima para baixo, bem no meinho, indo lá para trás, ó. E assim você vai puxar. E aqui a sua peça vai fechar. Esse fiozinho, a gente esconde aqui atrás nos pontinhos, ó. Passa aqui com a agulha e depois você já pode vir e cortar ele, tá? Passa bem certinho. E para ele não te atrapalhar, você pode cortar. Aqui nós temos nossos pontinhos normal, né? Dá pra ver. E aqui, ó, é onde nós fizemos esse esqueminha de estar finalizando a peça. Repare que aqui nós temos os 2 pontos, ó. O ponto falso, que nós fizemos por cima. E aqui essa outra laçadinha que é o ponto de baixo. Tá vendo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Pega o seu novo fio,
dá aquela laçadinha inicial na agulha, puxa bem para ele ficar bem apertadinho. Aí você vai vir aqui num pontinho qualquer, não prenda ele em cima daquele que nós acabamos de fazer, tá? Prenda ele num pontinho qualquer. E aí, vamos vir percorrendo até chegar lá naquele pontinho, tá? Vou fazer aqui o meu primeiro e já vou ir arrematando esse outro fiozinho aqui. Cheguei lá no meu pontinho, ó, repare que aqui, esse do lado, ele tem somente uma laçadinha. E esse daqui onde nós vamos fazer, ele tem a laçadinha de cima, que é do ponto falso, e a laçadinha de baixo, que era do ponto verdadeiro, né? Vamos dizer assim. Então, eu não posso vir e fazer aqui, porque senão vai ficar esse detalhezinho aqui e aí não fica muito bom. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar por debaixo dos dois pontos, tá? De modo que ele vai ficar assim, ó, perfeito. Ele não vai tá aparente aquele pontinho de baixo, tá? E aí, eu vou continuar contornando toda a minha peça. Finalizei a minha primeira carreira. Para iniciar a segunda, vou introduzir a minha agulha lá no primeiro ponto, pescar o fio e fazer um ponto baixo. E daqui em diante, nós vamos seguir fazendo tanto de carreiras que a nossa receita pede, e quando chegar a hora novamente de fazer a troca de cor, nós vamos fazer exatamente igual nós fizemos aqui, tá? Eu consigo perceber que esse que é o pontinho, certo? Mas dá um resultado muito bonito. Então, agora nós vamos passar para a segunda técnica. Bora lá! E esse segundo exemplo vai ser nessa técnica aqui, que eu acredito que é mais fácil e é mais utilizada, tá? Aqui dá pra ver perfeitamente onde finaliza essa carreirinha e onde inicia a outra, ó. Aqui finalizou a vermelha e iniciou a branca. Aqui finalizou a branca e iniciou a vermelha. Então, dá pra ver certinho aqui esses degrauzinhos que formam, né? E essa daqui é muito fácil, ó. Você vai vir, vai fazer o seu ponto, vai deixar ali as duas laçadinhas na agulha, certo? E aí, você vai pescar o seu fio, passar aqui por dentro dela, ó. Tá vendo? Aí, você deixa bem certinho, ó. Puxa pra ela ficar bem firminha todos os fios. E um detalhe aqui, gente, se você for fazer uma carreira assim e uma não, como naquele caso ali, você não precisa cortar o fio, tá? O fio vermelho nem o fio branco. Conforme as carreiras for se encontrando aqui, a gente pega o fio que a gente for trabalhar. O primeiro pontinho aqui, eu gosto de dar uma arrematada nos dois, ó. A gente junta ali os dois e faz o ponto, ó, por cima deles, certo? E aqui é só ir seguindo fazendo um ponto em cima de cada ponto. Eu vou fazer até aqui para vocês perceberem o degrauzinho se formando. Finalizada a minha carreira, e esse é o resultado, ó. Na carreirinha de baixo, a gente vê o branco, e aqui na carreirinha de cima, formando esse degrauzinho. Então, no caso aqui, se você for passar novamente para outra cor, é simples, deixa essa aqui de lado, e aí você vai deixar as duas laçadinhas ali na agulha, ó, como se você fosse finalizar o seu ponto. Só que em vez de você pescar o fio branco, você vai deixar ele de lado e vai pescar o fio vermelho, desculpa, ó. Pesca o fiozinho vermelho, passa ali por dentro. Sempre dá uma puxadinha no branco, no vermelho. E o primeiro pontinho aqui, ó, segura o branco e arremata ele, tá? Ó. E aí, segue fazendo com a nova cor. Finalizada a minha carreirinha, e esse é o resultado. E assim você pode seguir fazendo o seu trabalho. Toda vez que você usa dessa técnica, vai ficar essa forma aqui aparente, ó, formando esse degrauzinho, ok? Então, agora nós vamos passar para a técnica de número 3. Bora lá! Esse terceiro exemplo é bem interessante, porque ele deixa a peça assim quase que perfeita. Eu utilizo muito ela, principalmente quando eu vou fazer trabalhos assim, uma carreira assim e uma não. Vou fazer o meu último ponto, faço o meu ponto baixo normal. E essa argolinha que tá na minha agulha, eu vou puxar ela pra cima, de modo que ela fique assim comprida. E vou pegar minha agulha, vou introduzir no próximo ponto, só que de fora para dentro, como se fosse do lado avesso para o lado direito e com o gancho da minha agulha virada para o lado esquerdo, ó. Vou vir, introduzir aqui no próximo pontinho, vou pegar essa minha argolinha e enganchar aqui na minha agulha e passar lá por dentro do meu ponto.
Como nesse caso eu vou fazer uma carreirinha assim e uma não de troca de cores, eu não vou cortar esse fio vermelho. Mas se você for fazer aqui várias carreirinhas para depois tá trocando novamente a cor, aí você pode estar cortando ele e arrematando aqui com o fiozinho branco que nós vamos colocar agora. Então, eu venho aqui, faço aquele meu ezinho, vou pescar o meu fio, passar por dentro dessa argolinha. Aí, aqui tem que segurar bem todos os fiozinhos, certo? Segura bem ele para eles não soltarem, para ele ficar bem firminho. Vou fazer uma correntinha para subir. Vou dar mais uma ajustadinha aqui nesse ponto. E aí, o primeiro pontinho, eu vou pegar o vermelho, só para esse pontinho aqui não ficar muito solto, sabe? Não ficar frouxo. Só que aqui é onde nós subimos com aquela argolinha vermelha, então, nós vamos no próximo ponto. Aqui, eu vou pegar o vermelho e o branco, faço o meu primeiro ponto baixo. Vou soltar o meu fio vermelho, porque eu vou usar ele na próxima carreira, e aí, vou seguir a minha receita fazendo um ponto em cima de cada ponto. Quando chegar ali do outro lado, eu volto para mostrar para vocês. Vou fazer o meu último ponto bem aqui, certo? E aqui nós temos a correntinha e o ponto que nós fizemos em seguida, lá no início. Então, vou fazer o meu último ponto normal. E aqui eu vou pular essa correntinha e vou prender lá no pontinho, com ponto baixíssimo, desta forma. E uso aqui sempre o vermelho para estar ajustando ali a carreirinha anterior. E assim, ó, foi feita a troca de cor. E olha como ela fica bem perfeita, né? Eu venho aqui no meu fio vermelho, dou uma boa puxadinha aqui para ele ficar bem presinho, né? E aí, vou pescar ele, passar por dentro do meu fio branco e vou ajustar o meu fio branco também, tá? Sempre, gente. E aqui, vou subir a minha correntinha, que é para dar a altura certa do ponto. Esse primeiro pontinho, vou sempre prender o ponto, esse fiozinho da carreira anterior, para ele não soltar, não ficar frouxo, né? Aqui, quando a gente inicia a próxima carreirinha. Prendi ali no primeiro ponto, vou soltar ele e aí vou vir contornando a minha peça novamente, fazendo um ponto em cima de cada ponto. Vou fazer novamente aqui o meu último ponto baixo, normal. Não vou trabalhar na correntinha que nós fizemos, vou trabalhar lá no outro ponto, certo? Com ponto baixíssimo, desta forma. E assim vai ficando o nosso trabalho bem discretinho. E aqui a mesma coisa, ó, puxa bem esse fiozinho vermelho, já volta lá no branco, dá uma puxadinha também para ele ficar bem apertadinho, pesca o fio, passa por dentro da sua argolinha vermelha, faz uma correntinha. Antes de iniciar, puxa, porque, ó, tá vendo que o vermelho tá bem aparente? Quando puxa, ele dá uma sumidinha. E é essa a intenção, é isso que vai fazer aquele degrau ficar menorzinho, tá? Esse é o segredo. Então, puxa bem ali, viu que fechou? Para ele não ficar solto, vamos aqui no primeiro pontinho prender ele, ó. Certo? Sempre puxa de novo e aí solta ele, porque nós não vamos fazer aqui a técnica de fio conduzido, né? E aí, você vai seguir o seu gráfico fazendo a sua receita. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. E esse é o resultado, eu acho que fica bem bacana, né? E daqui por diante você vai seguindo dessa mesma forma que nós fizemos até agora. Finalizada a 10ª aula da série Amigurumi para iniciantes, e eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha enriquecido o conhecimento de alguma forma, mas se ainda restou alguma dúvida, deixa nos comentários que sempre que possível eu respondo todo mundo. Não deixam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que isso é muito importante. E eu espero por você na 11ª aula, onde nós vamos aprender 2 técnicas bem interessantes para trabalhar com fio conduzido. Até o próximo vídeo. Beijos!